9 horas e 38 minutos é o tempo que o brasileiro passa na internet. A média de QI do brasileiro é de 83 pontos e parece estar diminuindo com o tempo, por razões da escola e dos vídeos verticais. A geração Z foi taxada como a mais deprimida e ansiosa de todos os tempos. E mesmo com tanta tecnologia e evolução, ela não é a geração mais forte e mais inteligente. E além de tudo, essas pessoas ficam à mercê de uma cultura que as sabota, que as fazem duvidar de quem elas são e do que acreditam. Emburrecimento programado é o nome disso. Mas não fique triste por isso, pois o mundo ainda é capitalista e isso ainda é uma competição. Isso significa que nunca foi tão fácil vencer os seus oponentes. Nunca foi tão fácil ser melhor do que eles. E por isso eu afirmo que o que vai ser ensinado nessa aula vai te colocar à frente de 98% das pessoas. Eu disse, à frente de 98% das pessoas. Em intelecto, força e poder. Se olhar para os grandes líderes e perceber o que eles têm em comum, eles têm a capacidade de persuasão, um magnetismo, um jeito de conseguirem o que eles querem, uma aura de poder. Por muito tempo eu me perguntei, como que eu poderia ensinar os meus alunos que eles se tornassem assim, fugindo do óbvio e abandonando os clichês? O fato é que você faz parte da nova geração dos grandes líderes. E em 5 ou 10 anos, você estará contratando as pessoas que hoje estão fazendo dancinha para atrair a atenção. Tudo que você precisa é de maquiavelismo, estoicismo, a arte da guerra e as 48 leis do poder muito bem aplicadas. É exatamente isso que tu vai aprender nessa aula. Mas por que você deveria dar ouvidos a um cara como eu? Quem sou eu para te ensinar a ser um cara poderoso? Eu também estaria me fazendo essa pergunta, mas calma que nós já vamos falar sobre mim. Antes nós vamos falar sobre você. Eu sei o que você está passando. Se você é jovem, sei que não gosta da própria aparência, pois ela não exala força, não tem imponência e não consegue impor respeito. Se você é mais velho, porém, já tem um corpo ficando fraco. O metabolismo não é como era antes. Menos vigor, menos testosterona e talvez até menos cabelo. Tudo isso te faz se perguntar, será que alguém sentiria atração por mim? Eu sei também que você, mesmo que esforçado e disciplinado, tem a sensação de correr, mas estar sempre no mesmo lugar. De buscar conhecimento, de ser melhor, mas nunca de fato colher os frutos disso. Você corre, 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 mas nunca sai do lugar. Você ganha dinheiro, mas não fica rico de verdade. Isso faz olhar para si e perguntar, o que tem de errado comigo? E com o mundo? Eu sei, tudo isso te faz se sentir fraco e confuso, como se estivesse caminhando sem chegar a lugar algum. Está na casa dos 20 e poucos, mas sem perspectiva de nada. Ou está na casa dos 30 e não conquistou quase nada, no máximo um carro e uma moto. Enquanto que os seus pais, ou as pessoas realmente poderosas e em ascensão, com a mesma idade já tinham um relacionamento, uma família, apoio, suporte, um carro, uma casa, apartamento e um trabalho completamente seguro e sem risco. Enquanto que você hoje tem no máximo uma confusão e uma falta de propósito, uma sensação que chegar de falta de sentido. Creio que a sua luta até aqui tenha sido responsável por desenvolver o escudo e a armadura, mas como você vai para a batalha sem ter uma espada? Eu gosto de usar essa analogia do escudo, da espada e da armadura, porque ela compõe muito bem aquilo que nós precisamos para dominar o que nós precisamos dominar. Gosto de dizer que a armadura é o nosso modus operandi, ou seja, toda vez que eu falo sobre disciplina, sobre construir bons hábitos, coisas que têm a ver com o nosso desenvolvimento pessoal, praticamente estou falando da armadura que vestimos. Quando a gente se volta para estoicismo, coisa que é muito falada, tu me vê muito falando, é algo muito interessante, um conhecimento relacionado a eu construir inteligência emocional e me tornar 100% blindado ao mundo,
Aí eu estou falando do escudo. Então tudo que tem a ver hoje com inteligência emocional, com desenvolver uma certa frieza perante as coisas, linhas de raciocínio apresentadas pelo próprio estoicismo, nós estamos falando de um escudo, porque é algo que ainda está na posição de defesa. Se a gente analisar canais de desenvolvimento pessoal no geral, conteúdos de desenvolvimento pessoal no geral, ou todo mundo que vem e se propõe a te evoluir, seja num simples canal no YouTube ou até mesmo num livro avançado, sempre estamos falando da armadura e do escudo. Ou seja, parece que falta alguma coisa. Quando nós temos canais que falam sobre como nós devemos nos proteger, seja do comportamento feminino, seja da sociedade, seja da Matrix como um todo, estamos falando sobre o modo defesa, que é extremamente importante. Mas ainda falta uma coisa, falta o ataque. Ou seja, para que a tríade fique completa, nós precisamos também da espada. E essa é o conteúdo da nossa aula de hoje. Na espada, nós temos aqui o poder de sair de embustes e criar embustes. Eu posso forçar um pouquinho e, com muita calma, falar sobre o poder de manipulação, seja para não sermos manipulados por ninguém, seja pelo menos para ter essa habilidade em nós. Não para usar, mas para ter. Assim como uma arte marcial, imagina isso como uma arte marcial, onde na arte marcial nós temos a capacidade de ferir alguém, se nós quisermos, mas nós não vamos querer. A arte marcial não foi feita para ser usada. É uma forma de nos protegermos. Como Jordan Peterson já disse em algum momento, que o homem precisa ter esse poder, essa aparência de que ele é capaz de ferir, mas não vai fazer isso. Quando a gente aprende sobre manipulação, ou seja, a espada, é exatamente a mesma coisa. Mas não vamos resumir a espada somente a poder manipular as pessoas, porque isso é algo um pouco baixo. Nós vamos aprender também sobre estratégia, como ser uma pessoa mais estratégica, como trabalhar a nossa mente para sermos estratégicos, e não só isso, é fazer com que eu entenda o jogo de xadrez da minha vida e tudo é tua vida. O que significa isso? É eu entender que eu posso colocar tudo à minha volta, realocar as coisas à minha volta para que elas fiquem do jeito que mais me favoreça. Exatamente como numa partida de xadrez. E aí você tem o kit completo para ir para uma batalha. A armadura, o escudo e a espada. Mas o principal ainda nem é isso. O principal é o que tu vai receber no final dessa aula. Por isso, fique com calma até o final dessa aula. Pegue papel e caneta e seja muito bem-vindo. E agora você está oficialmente na aula Maquiavelismo Moderno, que leva esse nome em homenagem ao livro de Maquiavel. Essa aula é baseada em 3 partes. Na parte 1 você vai entender um pouco mais sobre a sua armadura, ou seja, falaremos sobre disciplina, como construir uma disciplina impecável, de maneira prática. Na parte 2 dessa aula, falaremos um pouco sobre o próprio estoicismo, entenderemos de maneira muito prática o que é o estoicismo moderno. Não o estoicismo extremamente filosófico, que ele é muito legal, inclusive, mas o estoicismo que eu posso olhar e pôr em prática logo em seguida. Entenderemos sobre isso na parte 2. E depois, na parte 3, que é a maior parte dessa aula, a parte mais importante, dividida em 3 partes, inclusive, entenderemos sobre a espada parte 1, ou seja, maquiavelismo moderno. A espada parte 2, a arte da guerra. E a espada parte 3, 48 leis do poder. Essa aula é sim o ticket de entrada para a Black Box 2023. Se você não sabe, todo final de ano lançamos uma Black Box. O que significa isso? Nós temos diversas escolas,
4 escolas dentro de um único local. A Alpha Life, o Lover, uma escola para mulheres e uma escola para produtores de conteúdo, que juntas somam muitas e muitas aulas, e todas são vendidas separadamente. Ao final do ano, sempre com essa cultura de Black Friday, nós abrimos a Black Box, que é sempre um acesso total de todas essas escolas. Eu digo total, é total mesmo. Total mesmo. E, Copini, o que significa total mesmo? Bom, deixa eu te dizer o que significa. Me desculpe, mas eu preciso ler, porque é muita coisa. O total mesmo, então, ele significa acesso a tudo. Eu vou pedir para o editor colocar na tela. Alpha Life Academy, Ikigai em busca de propósito, The Ultimate Success Formula, Protocolo de Transformação Imediata, Life Design, a Morte do Ego, Manual do Desapego, Conteúdo Geral, Ansiedade Criativa, A Jornada do Anti-Herói, Felicidade Pessimista, Caminho Alpha e Sigma, O Código dos Cavaleiros, Nietzsche como ferramenta de desenvolvimento pessoal, Instintos Proibidos, Lover Academy, Masculinidade 2.0, Magnetismo 2.0, Destruindo a Timidez com Breyer, Manual Anti-Friendzone com Emiliano, Teoria da Atração com Nerd Sedutor, Virtudes Masculinas com Arthur, Superando o Vício com Miguel Soriani, Estoicismo Moderno, Segredos do Erotismo, Confiança Indestrutível, Protocolo de Superação da Liberdade Masculina, com Guilherme De Vick, Manual da Red Pill, com Ricardo Tomé, Comunicação Magnética, Alpha Life Black, Formação Conteúdo Milionário, Conteúdo Irresistível, Engaja Monstro, Desenvoltura nas Câmeras, Soft Skills, Jovem Blindado, Passional Masterclass. E para as mulheres, Dr. Love Academy, Poção do Amor, MQD e Anima Gretza. Esse é o tudo. Esse é o tudo, mas tem um tudo e mais um pouco. O que é o mais um pouco, Copini? Bom, todos esses cursos que eu citei aqui de maneira bem rápida é o que já existe dentro das nossas escolas. Para você ter acesso a tudo isso, é somente com o Black Box. Acesso a tudo isso de uma vez só, com o Black Box. Mas para as pessoas que estão entrando no Black Box desse ano, receberão 3 treinamentos de bônus exclusivos para os alunos da Black Box. Maquiavelismo Moderno, 48 Leis do Poder e a Arte da Guerra 2. Esses 3 aqui citados são somente para os alunos da Black Box desse ano. E a abertura disso acontece exatamente hoje. De hoje até o dia 31 de novembro está aberto as inscrições para a Black Box com 40% de desconto. É um valor realmente ridículo. Realmente ridículo perto do valor que eu estou entregando. Muito bem. Eu espero que nesse momento você já tenha pegado o seu papel e caneta e agora vamos então desfrutar da nossa aula Maquiavelismo Moderno. Vamos agora para a parte número 1. Disciplina é o ato de travar uma guerra contra si mesmo e sempre vencer. É a sua parte boa contra a sua parte ruim. É Deus Apolo contra Deus Dionísio. Ou em palavras mais simples, é a cigarra contra a formiga, de Êxopo. Disciplina seria entender que se pudéssemos medir em números ou em moedas o valor do esforço, o valor de aproveitar o momento, isso seria como investir na bolsa e viver de renda passiva só com dividendos. Por exemplo, um esforço hoje, aplicado à aquisição de mais conhecimento, vai fazer com que no fundo eu seja mais inteligente e ganhe mais dinheiro. Um esforço hoje aplicado a vencer a preguiça e fazer algum exercício vai fazer com que no futuro eu tenha um corpo mais ágil, forte e resistente, além de envelhecer com qualidade. Porém, disciplina seria o ato de vencer a si mesmo regularmente, todo santo dia. E aí tu logo pensa, tá, mas ser uma pessoa disciplinada é algo ruim, deve ser difícil, deve ser uma vida sem graça. E você está muito enganado se pensa assim. Quando as pessoas que são ociosas, por exemplo, ouvem falar de disciplina, ou quando eu conversava com uma pessoa e falava que eu tentava, ao menos, ser uma pessoa o mais disciplinada possível, essa pessoa olha para mim e diz assim, meu Deus, como que tua vida deve ser sem graça, parece que tu não faz uma coisa errada, e na verdade faço muitas, né? Mas ainda assim, a minha disciplina é uma das responsáveis por eu chegar até aqui do jeito que eu cheguei. Então, a primeira coisa que uma pessoa tem que fazer quando entra num processo de desenvolvimento pessoal é trabalhar a disciplina. Mas eu digo assim, de maneira simbólica, é a disciplina, porque é um longo processo até ela desenvolver essa disciplina. Então, a primeira das primeiras coisas não é necessariamente a disciplina, mas sim
modificar os seus hábitos. Pode parecer o clichê o que eu estou falando aqui, mas tudo começa com bons hábitos. Eu sei, de vídeos de hábitos que mudaram a minha vida, o YouTube está cheio. Está cheio de livro, está cheio de conteúdo sobre hábitos que mudaram a minha vida. E não necessariamente eu vá citar aqui alguns hábitos que vão, de fato, mudar a vida das pessoas, porque eles são simples. Só que não é porque eles são simples que eles não funcionam. Mas sim, vou falar aqui 3 passos que todas as pessoas devem seguir para mudar os seus hábitos. E sim, eu vou falar da maneira mais rápida e objetiva possível, porque tem muito conteúdo a ser passado nessa aula. Inclusive, dentro da Alpha Life, existe um curso chamado Protocolo de Transformação Imediata, que é entregue junto com o pacote Black Box, que apresenta uma lista de hábitos que você implementa na sua vida, e aí você tem a mudança, a transformação imediata. Imediata por quê? Por questões de níveis de energia. Tudo muda quando nós trabalhamos os nossos níveis de energia. O que faz com que tenhamos mais níveis de energia? Bons hábitos e não desperdiçar a energia que nós já temos. Bom, a primeira pergunta que tu deve se fazer é: por onde eu começo? Supondo que você esteja entrando num processo de transformação pessoal. Por onde eu começo? Bom, você começa, em primeiro lugar, refletindo sobre a sua rotina. Em primeiro lugar, vamos abrir em primeiro ponto, né? O primeiro grande ponto é a disciplina. Dentro desse ponto, você tem o hábito. E dentro do hábito, você tem um outro subponto, e este é uma autorreflexão sobre como a sua vida está hoje. Dentro dessa parte 1 aqui dessa aula, nós vamos colocar aqui um primeiro item na tela. Nós vamos colocar aqui um primeiro item. 3 processos e 3 passos muito simples. O passo número 1 é tu observar a tua vida hoje e tentar eliminar todas as coisas que estão te distraindo, todas as coisas que estão sugando e drenando a tua energia. Tenta olhar para a tua vida hoje. Olha, existem palavras que eu não posso falar aqui no YouTube, mas eu creio que tu saiba muito bem daquilo que eu estou falando. Quando tem uma coisa assim que tu não consegue deixar de fazer, sabe aquela palavrinha? Tu não consegue deixar de fazer, tu é meio que compulsivo por aquilo, seja um conteúdo ali no teu celular, no teu computador que tu fica olhando e te causando um certo prazer. Esse é um exemplo de uma coisa que drena a energia das pessoas. Mas não é só isso, não é só isso. Tem outras coisas que drenam a nossa energia. Eu vou dar um exemplo. Se uma pessoa se alimenta muito mal, ela se alimenta muito mal. Eu não sou um defensor de seguir dietas rígidas, mas se uma pessoa está no outro extremo e se alimenta muito mal, ela come muito açúcar, aquilo mexe com os níveis de energia dela. Sem falar da aparência e das outras questões de saúde. Ou seja, de certa forma, esse é um ponto que mexe com os níveis de energia dela. Esse é um ponto que drena energia. É um ponto negativo que deve ser eliminado. A nossa fase 1 é eliminar estes pontos negativos. Eu vou dar um exemplo pessoal meu, 2 exemplos pessoais meus. Nos últimos dias, eu estava me sentindo muito cansado mentalmente, não fisicamente. Meu corpo estava ótimo, mas mentalmente estava me sentindo cansado. Mesmo dormindo bem, mesmo tudo normal na minha vida. E aí eu paro e me pergunto por quê, cara? Eu estava com dificuldade para me concentrar, eu estava procrastinando demais, eu escrevia um pouco das coisas que eu estava fazendo, mas a minha concentração durava 1 hora e logo em seguida eu pegava o celular e ficava vendo algum Reels, besteiras. E ao mesmo tempo eu pensava assim, não, mas eu vou lá fazer um café e aí eu vou me concentrar e vou voltar e vou trabalhar. Dito e feito. E fazia, e aquela concentração durava 15 minutos e depois mais procrastinação. Só que depois de um tempo a cafeína te dá um baque, né? Ela te joga lá para cima, depois te joga lá para baixo. E assim eram 2 horas da tarde e eu já estava mentalmente exausto. Isso não é normal? Então eu decidi para mim mesmo voltar para o próprio conteúdo que eu estou fazendo e pensar assim, quais são hoje as 2 coisas que estão me incomodando e drenando a minha energia? E eu cheguei na conclusão, experiência pessoal minha, né, estou falando da minha vida, que era a cafeína, né, e o próprio Reels, assistir coisas, absorver muito conteúdo que não é legal. Aquilo estava destruindo a minha capacidade intelectual. Então eu simplesmente cortei, e já estou há alguns dias me sentindo extremamente mais concentrado. Eu sei que isso aqui não é relevante para algumas pessoas.
Eu poderia ficar horas e horas argumentando do quão importante é o fato de tu parar de consumir conteúdo inútil, de ficar scrollando infinitamente. Eu poderia argumentar durante horas, mas esse não é o foco. O foco é te dar um exemplo de uma coisa simples que eu fiz que casa com esse exemplo dessa fase 1 que nós estamos colocando aqui como coisas que tu deve cortar da tua vida para ter uma vida melhor. Faça aquilo que todo mundo faz. Pega um bloco de notas no teu celular, no teu computador e anota dia tal. Hoje, né? Já começa hoje. Dia tal, 12 de novembro. Foi o último dia que eu fiz tal coisa. Amanhã, dia 13, já marca lá, 2. E assim vai contando. E essa contagem, ela vai fazer com que tu se estimule ainda mais. Ah, estou há 3 dias sem açúcar. Estou há 4 dias sem cafeína. Estou há 5 dias sem fazer não sei o quê. E assim vai indo. A contagem, ela nos estimula bastante. Bom, isso aqui é uma explicação extremamente simples sobre a disciplina. Calma que nós já vamos chegar na parte boa, que é a parte da estratégia e da manipulação, mas precisamos passar por isso antes, porque isso é um processo de desenvolvimento pessoal. E tu tem que ter uma ideia do que tu vai aprender quando entrar na Black Box e entrar na Alpha Life para estudar sobre isso. A parte 2, ela é ainda mais simples, que é a parte onde tu cria uma rotina. Onde tu vai lá num domingo de tarde, todo bonito, e anota a tua rotina. A partir de segunda-feira, eu vou acordar às 7 da manhã, ou a hora que tu quiser. Ah, Copini, vale a pena acordar cedo? Vale! Não vai te deixar rico? Não! Mas vale a pena acordar cedo sim. Acorde cedo, coloque lá na tua rotina os exercícios físicos. Talvez tu já faça a maioria das coisas que eu tô falando aqui, mas colocar no papel de forma organizada é um exercício intelectual, como se tu estivesse comunicando pro teu ser, pra tua alma, pro teu cérebro, de que tu vai seguir aquilo. De que, como eu disse na outra parte do vídeo aqui, de que a disciplina é você contra você mesmo, é lutar contra você mesmo e vencer todas as vezes. Porém, é a sua parte boa vencendo a sua parte mal. É as suas virtudes vencendo os seus vícios, os seus pecados. Digo mais uma vez, dentro do protocolo de transformação imediata que é entregue dentro da Alpha Life, na Black Box, ensina sobre essa criação de rotina que apresenta hábitos muito fáceis de ser aplicados, estrategicamente dispostos, que mudam a tua vida muito rápido. Vamos para a parte 3, assim de maneira rápida, simples. Quando você me discute aqui comigo, ah, mas se eu seguir uma rotina, eu vou ter uma vida chata. Não, 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 não. Não vai não. Porque estrategicamente na sua rotina, você vai colocar coisas que farão com que a sua rotina seja boa. Procrastinação intencional, atos dionisíacos de prazer no meio da sua rotina. Olha só, deixa eu contar uma coisa, eu tô fora da minha casa agora. Faz tempo que eu estou longe de casa. Ou, portanto, a maior parte das minhas refeições, elas são fora de casa, em restaurantes. Eu gosto muito de comer carne e gosto muito de uma churrascaria. Aí eu vou numa churrascaria aqui onde que eu tô, só que, cara, de tanto que eu tô indo, eu já tô sentindo que tá perdendo a graça. Esses dias eu comentei com a minha mulher assim, putz, tá perdendo a graça comer carne, né? E ela, meu Deus, mas como assim tu não gostava tanto? Aí eu parei e pensei que se eu almoçar mais em casa, por mais que seja difícil por não estar na minha própria casa, a hora que eu sair para ir comer numa churrascaria, aquela carne vai ter um gosto melhor. E é exatamente esse conceito de escassez de prazer, porém sempre com prazer, sempre com uma vida bem aproveitada, que vai fazer com que a tua vida seja incrível de ser vivida e que você não queira sair da sua rotina, pois ela lhe favorecerá. Você vai colocar nessa rotina hobbies que vão fazer com que a sua vida tenha graça. É o perfeito equilíbrio entre Apolo e Dionísio. Apolo, estoico, que pensa no futuro, e Dionísio, o prazer, que pensa no presente. Perfeito equilíbrio. É estoicos e epicuristas. Tu insere na tua rotina coisas boas, hobbies que tu tem. Mas o principal, né, para pessoas que não têm hobby, tem gente que tá tanto tempo no piloto automático, né, e sei lá, não sabe muito bem o que fazer para se divertir. Essa é a questão de tu transformar em rituais prazerosos coisas que já estão na tua rotina. Pode ver, para muitas pessoas o ato de fazer um exercício, de ir treinar com fone de ouvido, com aquela playlist favorita, é uma coisa que faz falta se não fizer. Além de ser algo que tu tem que fazer, tu precisa fazer, te faz bem, é prazeroso, tu sente falta se não faz. Outras pessoas gostam de ler um livro, tranquilas à noite, fazem um chá para se acalmar,
botam uma musiquinha e vão ler algumas páginas de um livro. Para elas aquilo é sagrado, ajuda a dormir, adquirir conhecimento. Ou seja, o que uma coisa tem a ver com a outra? É um ritual prazeroso. Tu vai aprender a transformar a tua rotina em um ritual prazeroso. Ou seja, não é uma coisa chata. O lutar contra si mesmo não é uma coisa desagradável. Portanto, aumenta as chances de sucesso. Eu, como pessoa, evolui muito. Foi uma das coisas que mais mudaram minha vida, sem dúvida. Hoje eu sou totalmente diferente do que eu era antes. Eu nem imaginaria que mudaria tanto. Alguns de vocês devem estar pensando assim: chega logo na parte da estratégia, na parte da manipulação, na parte que interessa, né? Mas o fato é que para tu se tornar essa pessoa, no mínimo, para usufruir disso, deve estar numa luta muito bem constante. E deve ser uma pessoa foda para que tenha motivos para usar isso. E não tem como chegar nesse ponto sem passar por outros pontos antes, e um desses pontos é o estoicismo. Nesse pequeno capítulo, nós vamos ter uma ideia do que é o estoicismo e de como nós podemos usá-lo ao nosso favor. Mas, por favor, entenda que esse é apenas um capítulo de uma grande aula e que o estoicismo é tão rico que não tem como sintetizar tudo num capítulo só. Portanto, eu coloquei aqui as 3 principais máximas do estoicismo que nós podemos colocar em prática ainda hoje, que nós podemos trazer para a nossa vida, internalizar e fazer parte de nós. Ao longo desse conteúdo, eu vou dando uma noção melhor do que é o estoicismo. O primeiro ponto desse capítulo, dessas 3 máximas, é mundo externo versus mundo interno. Esse é um conceito de extrema importância na tua vida. Veja bem, imagine que existe uma bolha, né, uma bolha que separa o teu mundo interno do teu mundo externo. O teu mundo interno é tudo aquilo que está dentro da tua casa. A tua mulher, os teus filhos, os teus objetivos, aquelas coisas mais íntimas da tua família. Tudo que permeia isso, desde coisas materiais até coisas emocionais, esse é o teu mundo interno. Até mesmo a qualidade do teu sofá e do teu colchão, tudo isso é teu mundo interno. E tudo que está fora disso, fora da tua casa, é o teu mundo externo. Ou seja, o que vai definir se a tua vida é boa ou não, se a tua vida é confortável ou não, é a qualidade do teu mundo interno, do que está dentro da tua bolha. Ou seja, comprar um colchão caro, porém bom, que te faça dormir melhor, por mais que seja um bem material, vai te fazer muito, muito bem. Por outro lado, quando você está no trânsito, dirigindo para ir para o seu trabalho, você se estressa, isso não vai te fazer tão mal, ao menos conforme o estoicismo. Pois você deve aprender a criar um distanciamento entre aquela podridão do mundo e você. E a única coisa que interessa na sua vida, ao menos conforme o estoicismo, deve ser tudo aquilo que está dentro da bolha, dentro do mundo interno. A vida do homem é dividida assim: mundo interno, mundo externo. O mundo interno exige que sejamos verdadeiros, transparentes, sejamos bons, cuidadosos, protetores com as pessoas que estão ao nosso redor e próximas a nós. Porém, quando saímos porta fora, deixamos o coração em casa e aí nos tornamos frios, calculistas, manipuladores e implacáveis. Às vezes, passando por cima de muitas coisas para nós conseguir o que nós queremos, para trazer o bem para pessoas que dependem de nós. Isso é ser prático, pragmático, estratégico e frio. É necessário criar essa frieza. Quando falamos em seja frio, estamos falando de criar essa divisão entre o mundo interno, ao qual somos bons, e o mundo externo, ao qual somos frios. Para aprendermos a trabalhar sobre poder, quando você estiver lá dentro da Black Box estudando sobre o curso Maquiavelismo, 48 Leis do Poder e a Arte da Guerra, você vai perceber que em muitos momentos esses conteúdos parecem antiéticos e até mesmo são, justamente por ensinar a criar um personagem, às vezes fazer coisas que tu não tá tão disposto, e aquilo lá não é tudo de verdade. Só que o mundo externo talvez não mereça o teu eu de verdade. Talvez quem mereça o teu eu de verdade, o teu sorriso verdadeiro, seja o mundo interno, as pessoas que realmente estão próximas, e o resto é só mundo. O resto é só um lugar onde tu vai para competir e trazer o sustento, a provisão para o teu mundo interno. Então, tendo essa separação,
você consegue, pelo ponto de vista do estoicismo, fazer com que nada te abale. Deixar teu coração em casa e nada do mundo externo vai te abalar. Você não traz problema para casa, você não frustra tua mulher com as coisas do trabalho, um chefe te xingou, entra aqui, sai aqui, você corrige o que está errado em si, mas não leva para o coração, tu te torna uma pessoa em que nada pode te ofender, justamente porque na tua cabeça criou essa separação entre mundo externo e mundo interno. O mundo interno é capaz de te ferir, o mundo interno é capaz de te abalar, pois o seu coração está ali. E aí, portanto, pense muito bem em quem você vai colocar dentro da sua bolha. Mas aí já é outro assunto. A nossa segunda máxima é, de fato, então, criar um distanciamento entre você e o mundo. 100% complementar à máxima anterior, criar um distanciamento entre você e o mundo significa saber que tudo que está fora, tudo que é do mundo e não do teu íntimo, não pode ser capaz de te abalar. Porque 90% das coisas da tua vida acontecem por conta própria, por responsabilidade tua. O meio nos afeta, a política nos afeta, a situação do Brasil nos afeta, com certeza. Mas nós conseguimos mudar? Não. Então, o estoicismo prega a aceitação de todos os fatos, para que, através dessa aceitação, né, entenda por que ele prega isso. Para ser um cara submissivo? Não. É porque só através da aceitação conseguimos ser pragmáticos. Mas eu não vou falar sobre pragmatismo agora, porque esse é o capítulo para frente. O fato é que as pessoas hoje, na geração atual, elas se sentem completamente vulneráveis, elas se sentem completamente perdidas. Muitas das pessoas, eu vejo relatos, as pessoas que vêm até mim, falam, eu me sinto perdido, eu me sinto sem propósito, eu me sinto como se eu fosse um navio à deriva, eu não sei o que fazer. Eu tenho muitos amigos, eu passo o dia inteiro na internet, em contato com pessoas, vendo pessoas, me expondo para pessoas, mas eu me sinto sozinho. Então tá na cara que existe um grande problema nisso. Me sinto deprimido, me sinto triste, me sinto melancólico. Tá na cara que existe um problema. Talvez uma das soluções seja de fato criar esse distanciamento entre você e o mundo, mas não entenda errado. Distanciamento não é o mesmo que isolamento, não é o mesmo que solidão. É ter na tua mente bem focado, bem lacrado que existe duas vidas. Também não estou falando de nada espiritual, é simbólico. Existem duas vidas, a vida dentro, com a minha família, a vida de dentro de casa e a vida no trabalho, em busca de sustento. A vida do trabalho é a vida do mundo, isso não pode me afetar. A vida, eu tenho que ser frio nesse ponto, nada pode me ofender, eu tenho que estar ali só com o corpo, o coração fica em casa. E a vida de dentro de casa, essa é a responsável pela minha qualidade de vida. Entendendo esse conceito, esses dois, cara, tu vai tirar de letra muita coisa na tua vida. Mas vamos para o último conceito estoico aqui, nosso terceiro. Abre aspas. O que eu quero agora? Esse é o nome desse conceito. O que eu quero agora? Eu percebo que muitas pessoas se sentem perdidas, né? Não só adolescentes, jovens, mas também pessoas da minha idade que chegaram num certo ponto de vida e não têm aquilo que acharam que teriam quando estavam na adolescência, então se sentem perdidas, as coisas aparentam estar cada vez mais difíceis, principalmente no sentido financeiro, isso gera uma confusão. Superestímulo, né? As pessoas mais jovens sabem lidar melhor com superestímulo, mas as pessoas mais velhas nem tanto. Então elas ficam sem saber o que fazer, elas ficam paralisadas. Cabe a você ter uma lei para si mesmo, que é a lei do que eu quero agora. Isso aplicado tanto na vida externa, na busca dos seus objetivos, seja ele ganhar mais dinheiro, ganhar mais massa muscular, ter um shape melhor, perder a gordura, ser melhor em todos os sentidos, até mesmo hábitos, implantação de hábitos, dormir cedo, acordar cedo, ser produtivo. Ou seja, na vida de dentro, né? Na vida toda, tudo, serve para tudo. Porém, serve de uma maneira muito momentânea, que é você sempre se fazer a pergunta, o que eu quero agora? Simples assim. Mas antes nós temos que voltar umas duas casas. E pensar que nós temos que ter o hábito de organizar a nossa vida, refletir sobre a nossa própria vida, ter um projeto de vida, saber para onde estamos indo para nos fazer essa pergunta. Ter um dia organizado, por exemplo. A partir daqui, eu estou gravando esse vídeo agora, são mais ou menos 2 horas da tarde. A partir daqui, sei lá, daqui umas 2 horas eu vou para a academia. Posso ser rendido pela preguiça? Posso. Mas ao acabar essa gravação eu tenho que me perguntar, o que eu quero agora? E eu tenho que querer aquilo, eu tenho que querer. E eu tenho que filtrar
todas as outras ideias, todas as outras vontades, todas as outras coisas que vêm na minha cabeça. Quando eu digo para mim mesmo, eu quero isso agora, não é eu quero ficar shapeado agora, não, eu quero ir para a academia fazer um treino. É o ato, é a ação e não o resultado. Ação e não o resultado. Eu digo para mim mesmo, eu configuro o meu cérebro que nada vai entrar ali enquanto eu vou querer essa coisa. Quando eu chegar, eu quero fazer a minha refeição. Depois, eu quero estudar hoje durante a noite. Depois, eu quero dormir cedo. E assim, eu vou pegando o hábito de configurar as minhas próprias vontades. Vai funcionar 100%? Não, não vai funcionar 100%, mas vai funcionar 200% mais do que antes. Eu quero isso agora, a ação e não o resultado. O Marco Aurélio, sabe esse papo que hoje, cara, os coaches pegaram isso, nos anos 2000, os coaches pegaram isso para eles, né, de você dominar a sua mente, de você configurar a sua mente, de você mandar na sua mente, a PNL fala muito disso, né? Mas sabe quem foi a primeira pessoa a falar sobre esse assunto? Foi Marco Aurélio. Ele tem 2 ou 3 frases famosas que falam sobre isso. Eu vou até lê-las para ti. Você tem poder sobre a sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará a sua força. Marco Aurélio. Mais uma aqui dele. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Marco Aurélio. Essas são apenas 3 máximas estoicas, existem muitas. Especificamente no treinamento estoicismo moderno tem umas 13 lá e muito mais explicadas. Aqui é um capítulo de uma aula. Eu sei que o estoicismo é muito, muito mais do que isso, mas isso aqui é uma aula, isso aqui é um capítulo de uma aula. Não tem como sintetizar tudo em uma coisa tão complexa em algo tão pequeno. Então por isso eu te aviso que dentro da Black Box você também recebe o treinamento Estoicismo Moderno. E por que ele leva esse nome? Eu estou cometendo uma heresia quanto aos estoicos? Não, ou talvez. Mas é porque, de fato, é um estudo aprofundado sobre estoicismo, transcrito para a geração atual, para a época atual, de forma que você consiga assimilar e colocar em prática. Simples assim. Você recebe o Estoicismo Moderno junto com a Black Box também. O estoicismo é uma filosofia milenar, onde sábios como Sêneca, Epiteto, Marco Aurélio usavam para discutir temas muito profundos. Porém, discutir hoje sobre a brevidade da vida, o que é o amor e os outros temas difíceis pode não ser tão útil para nós. E foi aí que nasceu o estoicismo moderno, que para muitos filósofos e intelectuais atuais é uma afronta, mas para as pessoas comuns é uma possibilidade de colocar em prática de maneira mais fácil os principais conceitos do estoicismo. Como dito antes, o estoicismo é o escudo. É aquilo que te protege, te blinda contra as bizarrices. Por ser uma filosofia mais prática, é possível ser simplificada. E pelo mundo não ser nada prático hoje em dia, ao menos no sentido emocional e psicológico, você literalmente precisa se tornar um estoico. O pacote Black Box 2023 conta também com o treinamento avançado Estoicismo Moderno, algo que literalmente pode te tornar um estoico moderno. Graças a ele hoje eu tenho autoestima, amor próprio. Foi uma experiência absurda pra mim. O que eu posso dizer, cara, esse curso ele é fantástico. Tipo assim, há 2.500 anos atrás, Sun Tzu escreveu o livro A Arte da Guerra, né? Ele era um general, um estrategista de guerra, e ele escreveu meio que um manual para que as pessoas aprendessem a ocupar melhor os recursos, o espaço, o tempo para obter a vitória na guerra com mais facilidade. Já deve ter ouvido falar desse livro, até começou a ler, ou leu, não sei. O fato é que quando a gente lê o livro, a gente fica buscando, né? O nome chama atenção, a gente fica buscando formas de trazer aquilo para a nossa vida real. E a gente não acha, porque ele está o tempo todo falando em recursos e soldados e alimento e acampamento dos soldados, assentamento e guerras e batalhas. E fica difícil da gente trazer isso para a prática da nossa vida. Por isso que eu fiz o curso, para fazer as pessoas conseguirem trazer para a prática, né? Só que a gente lê o livro e depois de anos ele começa a fazer sentido na nossa cabeça. Depois de anos aparece uma oportunidade na nossa vida, a gente pensa em como aproveitar essa oportunidade de maneira
mais assertiva, principalmente quando essas oportunidades elas têm a ver com dinheiro, empreendimento e entre outros. É assim que esse livro funciona, mais ou menos. Se você já jogou xadrez, então você sabe que a graça do jogo é justamente saber que cada movimento cria um emaranhado de possibilidades. E você tem que ter consciência de todas elas. Cada peça tem uma função, um ponto fraco e um ponto forte. Para vencer no xadrez, você precisa criar distrações, embustes e, principalmente, prever os movimentos. Eu poderia fazer uma síntese muito objetiva do livro A Arte da Guerra, pois para mim ele traz dois ensinamentos principais, que não necessariamente eu vou fazer explicar em itens aqui como é que vai ser colocado em prática isso, mas só falar sobre eles acredito que já é algo muito rico. Para mim esses dois itens são estratégia e antecipação, embora um anteceda o outro, né? Antecipação por quê? Eu acredito que uma skill para a vida em todas as áreas, desde trânsito até empreendimento, até um jogo de pôquer ou um jogo de xadrez. A habilidade de me antecipar me coloca na frente de 98% das pessoas. Quando você se torna uma pessoa antecipada em tudo na sua vida, talvez você seja assim por natureza, ou talvez tenha que desenvolver isso, você começa, desculpa a palavra, mas começa a olhar para as outras pessoas e achar as outras pessoas lerdas. Porque elas não se antecipam. Isso desde um trânsito, quando tu está dirigindo num trânsito de uma cidade grande, tu sabe que as outras pessoas podem cometer erros que coloquem a tua vida em risco. Ou pode ser no empreendimento, ou tu está num jogo de xadrez, ou tu está simplesmente na tua vida real e precisa se antecipar, gerando talvez uma simples economia de tempo ou gerando ganhos financeiros, dependendo do nível da estratégia que estamos aplicando ou do nível do jogo que estamos jogando. Mas pensa comigo, vou explicar de maneira simples. Se você sair de casa e precisa ir daqui até tal lugar, vamos supor que tu vai no shopping, tá? Tu vai no shopping e depois do shopping tu precisa passar em outro lugar. Na tua cabeça, antes de sair de casa, tu já planeja todo o caminho. Ah, Copini, mas eu vou gastar meu tempo. Não, isso se torna automático. Acredito que muitos de vocês que estão assistindo a essa aula já façam isso, por natureza. Vocês aprendem a fazer isso e fica muito mais fácil. Planejar todo o caminho e entender, assim como o próprio Google Maps, por onde é mais fácil, por onde é mais rápido, por onde eu gasto menos tempo. Se eu tenho que passar em tal lugar, qual é o caminho mais rápido para que eu economize tempo, combustível, energia, paciência, estresse? Essa é uma habilidade para a vida. Habilidade de antecipação. Se antecipar para absolutamente tudo, gerando sempre uma economia de recursos. Quando lê o livro A Arte da Guerra ou estudar o curso A Arte da Guerra 2, que vai ser entregue para os membros assinantes da Black Box, que o link está na descrição, você verá como economizar os recursos da sua vida. E eu falei que eram dois os ensinamentos, um deles é a antecipação e o outro eu falei que era a estratégia, mas eu acredito que vou trocar essa palavra. Estratégia é o todo, né? Eu vou trocar essa palavra por pragmatismo. Temos que atingir um nível de frieza emocional para nos tornarmos pragmáticos. Parece besta, infantil ou inocente demais quando eu uso a palavra frieza. Ser frio, ser silencioso, ser calculista. Mas existe algo muito sábio nisso, que nos permite ser pragmático. Eu vou primeiro falar sobre ser frio, depois eu entro no porquê sermos pragmáticos e no real significado dessa palavra. Quando estamos em um nível de dificuldade na vida, quando já passamos por muitas coisas, ou quando temos um plano muito forte, um objetivo muito forte na nossa vida, ou estamos estressados, saímos na rua, fazemos as nossas coisas e simplesmente não ligamos para a existência das outras pessoas. Nesse ponto também não ligamos para os julgamentos, não ligamos para nada, além do nosso objetivo, do nosso bem-estar. Falaremos disso, né, em outra parte aqui. Só que é nesse ponto que nos tornamos frios. E uma pessoa fria, ela não liga muito para nada, só para o seu sucesso. Então uma pessoa fria, ela jamais se ofende. Quando estamos falando de arte da guerra, não estamos trabalhando com afeto, com orgulho, com sentimentos.
Estamos trabalhando com estratégia e isso exige frieza emocional. Frieza emocional exige deixar o ego, o orgulho de lado em todas as vezes. Isso significa não ofender e não se ofender. Se eu te chamar de gordo tetudo, ou de magro demais, ou de calvo, não te ofenda, mesmo que seja. Não te ofenda. Você deve estar blindado a ofensas, frio a ofensas. Toda vez que tu vê um vídeo e clica que te diz assim, como ser frio, como não ligar para o que os outros pensam, como ter mais inteligência emocional, como ser mais calculista, ou seja lá o termo que tu queira usar para isso, te faça a seguinte pergunta. Qual é o teu principal defeito hoje? É gordo? É tetudo? É baixinho? Anãozinho? É calvo? O que é o teu principal defeito? Pega esse teu principal defeito e imagina as outras pessoas te ofendendo com esse principal defeito. Você se ofenderia? Você levaria aquilo para o coração? Não. Eu acho que esse é o ponto de frieza. Não levar essas pequenas coisas, não são pequenas, tá? Mas não levá-las para o coração. Quando tu atingir o patamar de não se ofender com nada, de que uma pessoa pode falar qualquer coisa que tu não se ofende, esse é o ponto da frieza. E aí você se torna apto a ser uma pessoa mais silenciosa, menos reativa, que não precisa reagir. Porque quando reagir, aí é para arrebentar com tudo. Mas não reaja por poucas coisas. E não reaja de forma pequena. Se for para reagir, que seja com força, que seja bastante. Atingindo esse patamar, você consegue entrar no patamar do pragmatismo, entender o que é ser uma pessoa pragmática. Uma pessoa pragmática, eu vou resumir de uma maneira muito bonita, tá? Imagina que tu vai trabalhar todo santo dia num local que tu odeia, porém ganha muito dinheiro. Isso é ser pragmático. Esse muito dinheiro que tu ganha te faz poder dirigir o carro que tu mais gosta, morar numa casa legal, dar sustento para tua família e poder viajar com a tua família 3 vezes por ano. Ah, mas eu não estou feliz. Dane-se. Dane-se a felicidade. Tu deixa o teu coração. Imagina que tu vai trabalhar todo dia, tu deixa o teu coração e a tua alma em casa. E vai só com o corpo trabalhar. Teu coração fica em casa porque a casa, o lar, a bolha, a mulher, os filhos, a família mora no coração. Porque o resto tá só na mente e não entra pro coração. Isso é pragmatismo. E aí tu é capaz de engolir sapos que antes não engoliria. De fazer coisas frias e calculistas que antes não faria, porque o coração, a emoção, estava te atrapalhando. Ah, mas eu não tô feliz. Bom, aí se tu já quer felicidade, aí tu já quer o coração. Deixa a felicidade para dentro de casa. Por outro lado, nunca suportarás infelicidade dentro de casa. Sua casa, família e filhos precisarão te deixar feliz. Aquele ali tem que ser um ambiente de pura e plena felicidade. Porque aí tu tem a possibilidade, a armadura de aguentar tudo que for errado, tudo que for ruim no trabalho, na vida. Trabalho eu digo, desde tu encarar um chefe que é ruim contigo, ou de tu ter que ser o chefe de pessoas que te estressam, ou tu se estressar pelo próprio trabalho, pela própria pressão. Tu aguenta o que for, cara. Se deixou o coração em casa, aguenta o que for. Tu olha pro teu concorrente e não sente orgulho, não sente inveja, só analisa friamente o que ele está fazendo e faz algo melhor. É um jogo de xadrez. Exige estratégia. Eu me perguntava muito, assim, quando eu assistia séries de reis, gosto muito de séries épicas, reis, batalhas, em que envolve essas coisas, né? E quando assistia Vikings, por exemplo, me perguntava como é que eles lutavam entre si e no dia seguinte sentavam para fazer um acordo. Como é que eles não sentiam raiva do outro para fazer o acordo? Porque eles estavam sendo pragmáticos. Lembre-se, esse ensinamento é tirado do livro A Arte da Guerra, escrito por Sun Tzu para batalhas. Batalhas não são em vão, não são para colocar a raiva para fora, não é porque eu gosto ou não gosto do meu vizinho, ou porque é porque eu preciso brigar por recursos. Hoje nós não temos esse tipo de batalha, mas nós brigamos por recursos. Chama-se capitalismo. Então é preciso deixar o coração em casa e fazer esses acordos friamente
com pragmatismo. Ser pragmático é ser uma pessoa prática, uma pessoa que consegue sentar na frente de outra pessoa a qual ela odeia, se isso tiver benefício. Ele me entregou muito mais do que eu achava que ia me entregar. E isso mudou muito a minha vida. Foi o melhor investimento que eu fiz pra mim. Mas eu posso falar com toda a propriedade que o legado que o Copini tá deixando na Terra é muito além disso, né? Eu acho que vale um contexto histórico sobre Maquiavel antes de falar sobre esse livro que é tão polêmico, né? Que muitas pessoas até hoje criticam. Até quando eu fiz a divulgação dessa série, as pessoas questionaram: vale a pena beber da fonte de Maquiavel, que é uma coisa antiética? Bom, e o contexto é o seguinte: Nicolau Maquiavel é de Florença, na Itália, e nasceu no ano de 1469. Naquela época, a Itália estava passando por uma situação difícil, período da Renascença, né, onde ela sofria ameaças do Império Germânico, da França, da Espanha também. Então, o poder ali estava frágil. Maquiavel escreveu esse livro como sendo uma carta ao príncipe, por isso o nome do livro é O Príncipe, onde ele daria um manual para que o príncipe mantivesse o poder, pois, segundo o Maquiavel, ele acreditava que o bem do povo e a segurança do povo tinha a ver com a solidez do poder. Mas como que um poder se mantém sólido? Ele fez um manual para o príncipe, então. Nesse manual, que é o livro, quando você lê pela primeira vez, você fica assustado, porque a primeira coisa que você percebe é que ele não está falando do bem do povo, ele está falando do poder em si. É um manual do poder e ponto. Não está falando do bem do povo. Então ele fala como iludir o povo, como manipular o povo, como ocultar, como ludibriar. E isso eu acho muito interessante para saber como hoje os políticos fazem isso conosco e como nós podemos pegar alguns pontos desse livro, que são mecanismos de poder, e trazer para a nossa vida. E ele fala uma coisa muito interessante, né, que a gente, como leitor, se questiona: por que isso é tão antiético? Né? Ele fala: isso só funciona porque o ego das pessoas, ele busca poder o tempo todo. Então, é por isso que mecanismos de poder funcionam. E que se o rei ali, o príncipe, enfim, estiver sendo antiético demais, se outro qualquer plebeu estivesse na posição de rei, ele também seria. Portanto, um rei precisa buscar o poder absoluto, mesmo que isso signifique fazer coisas não tão boas, porque vai ser como um bem maior. Não é o mesmo que para os políticos atuais, mas nós somos adultos o suficiente, né, para entender a diferença entre a ética e os mecanismos de poder e ler esse livro com muito filtro, né? O livro O Príncipe gera fascínio. O nome Maquiavel gera fascínio. Quando se fala que uma pessoa é maquiavélica, gera um misto de admiração, intimidação e uma certa repulsa. Afinal, ser alguém maquiavélico é errado, nocivo, mas ao mesmo tempo não é para qualquer um. Assim como Jordan Peterson diz que todo homem precisa praticar uma arte marcial para no mínimo ter a capacidade de ferir, mas nunca fazer isso, eu afirmo que todo homem precisa ter a capacidade de ser maquiavélico, mas nunca ser. Então, para que serviria esse conteúdo todo, na verdade? Bom, por 3 motivos principais. O primeiro motivo é para aprender a ler as situações com mais frieza e, assim, ser frio. O segundo motivo é para nunca mais ser manipulado, seja pelo sistema ou seja pelas pessoas. Nunca mais ser bonzinho. O terceiro é para usar isso quando realmente for necessário, seja por defesa ou por ataque. Creio que não seja possível aprender sobre estratégia, aprender sobre influência, poder, sem passar pelo livro de Maquiavel. O maior ensinamento que eu tiro do livro Maquiavel, tanto que é esse o assunto que permeia o curso Maquiavel, que é entregue junto nesse Black Box, chama-se pragmatismo, chama-se ser uma pessoa prática. E é exatamente aquela característica que se percebe nos reis de filmes, quando a gente assiste um filme medieval e pensa: nossa, o rei, para atingir esse poder, ele tem que ser um cara prático, ele tem que deixar o coração em casa, isso não deve ser uma tarefa fácil. É isso que eu tenho como o principal ensinamento de Maquiavel. Embora que o livro ele seja sobre algumas estratégias, como por exemplo, o clássico dividir para conquistar vem daí, né? O clássico ser amado ou ser temido, ele vem daí.
né? E pão e circo também tem alguma coisa que vem daí. Só que não é isso que eu tiro como principal ensinamento. Lá no curso eu destrincho melhor. Mas aqui na aula eu quero falar sobre o pragmatismo, a importância de sermos pragmáticos. Sempre que um jovem ele se pergunta como ser frio, como ser calculista, como ter menos emoções, ou pelo menos não se deixar levar tanto por elas, eu acredito que trata-se de ser pragmático, a palavra correta é pragmático. Vejamos, você está no trânsito de uma cidade grande e você se irrita porque alguém fez uma coisa errada na tua frente. Você está no seu direito de fazer o certo. Você vai atravessar e sabe que a pessoa que está vindo da rua ali está errada, tem uma placa de pare para ela e ela não vai parar. E tu vai ali, mesmo sabendo que tu está certo, né? Tu está certo. A pessoa talvez não te viu, a pessoa é teimosa, tu vai frear o teu carro sabendo que tu está certo? Bom, talvez o teu orgulho te diga para vai, dane-se. Se bater, o problema é dele, ele que paga, tem seguro, etc. Ou se incomodar, ou se dá briga de trânsito, eu estou irritado, estou estressado. Mas o que é ser pragmático nessas horas é tu frear. Mesmo que parecer submissivo, deixar a outra pessoa passar, porque aí tu não vai perder horas e horas do teu dia num estresse ainda maior. Você parece que saiu perdendo aquela mini competição do seu dia a dia, mas no fundo, você consigo mesmo saiu ganhando, ou pelo menos não perdeu tanto tempo. Esse é um exemplo bem escrachado do que é ser pragmático. Ser pragmático é deixar o coração em casa. No capítulo do estoicismo eu falei sobre a importância de deixarmos o nosso coração em casa, de termos aquela vida dupla, de termos a nossa bondade restrita à nossa pequena bolha, as pessoas que estão ali perto de nós. Isso talvez para algumas pessoas soe como um individualismo, um egoísmo, mas é uma sobrevivência na verdade. E quando você deixa o seu coração em casa, você se torna uma pessoa sem coração no sentido da batalha do dia a dia. Nada. Quanto é sem coração não significa que vai ser ruim, ou até mesmo o termo, né, maquiavélico, mas significa que você não se ofende por nada e não tem necessidade de fazer coisas desnecessárias. Voltando ao nosso exemplo de trânsito, né? Você está lá na sua cidade grande e você está se deslocando de um lugar para o outro, vindo para casa, e no caminho da sua casa, do seu trabalho para a sua casa, tem um shopping. Algo dentro de você te fala assim, mas nós podíamos passar no shopping e comer uma porcaria, uma besteira, mas o seu coração não está lá, ou seja, suas vontades também não estão. Você vai ser prático, eu vou fazer o que tem que ser feito. Então esse pragmatismo / frieza também é efetividade, também é estar blindado às tentações do mundo nesse sentido. Só que quando tu chega em casa, pega teu coração, coloca de volta no peito, abraça calorosamente teus filhos e a tua esposa e vive a tua vida feliz. Claro, talvez isso pode ser um conto de fadas, porque talvez muitas pessoas tenham o próprio maquiavelismo dentro de casa, seja sofrendo ou atuando nele. Isso está muito errado. Aí tu tem que voltar a algumas casas e repensar sobre as pessoas que tu colocou dentro da tua bolha. Nesse ponto, muitas pessoas se questionam, né, sobre a questão da ética. É ético usar maquiavelismo? Olha, a ética vai de cada um, né? Cada um sabe o quanto tem de ética, cada um sabe os pontos que não ultrapassa, cada um sabe do seu caráter, da sua moral, e sabe também que existem mecanismos de poder. E que o fato de existir um ego humano, né, cada um tem o seu, cada um sabe do seu nível de evolução espiritual, moral, ética e de caráter, mas sabemos que existem mecanismos de poder. E muito infelizmente, nós sabemos que entre a moral e o caráter, o mecanismo de poder sempre vence. E que todos os seres humanos, na verdade, estão buscando poder. Em que eu, aqui ao fazer essa aula, busco de alguma forma um pouco de poder, você ao assistir com certeza busca poder, e todas as pessoas que irão usufruir do seu poder ou estar contra o seu poder também estão buscando poder. No final das contas, tudo se resume a isso. Quando Maquiavel olha para esses caras, olha para a população lá na Itália, em Florença naquela época, e analisa, né, escreve aquele livro, ele tem a base na natureza humana. O pano de fundo desse livro é a própria natureza humana, é o ego, é o egoísmo, é os mecanismos de poder. Então ele analisando a natureza humana, ele consegue criar, ou pelo menos citar algo que já existe dos mecanismos de poder. Quando a gente entende e estuda os mecanismos de poder, não somos mais manipulados. 2, temos a capacidade de
manipular se isso for necessário, mas não vamos fazer. Isso nos traz um poder, mesmo que ele seja interno. Então, é muito válido parar para estudar, sim, sobre Maquiavel, mas não abandonar a nossa ética. Dentro do curso, sim, você consegue ter noção um pouquinho melhor sobre como são essas estratégias, tanto as que usam contra nós, quanto as que nós podemos usar com as outras pessoas. E sou formado em filosofia e acabo indicando, inclusive para os meus alunos de filosofia, que se inscrevam, que sigam o Copini. Conteúdo sensacional, me ajudou muito a me desenvolver como pessoa, como homem. É um conteúdo bastante elaborado, bastante artístico, e o conteúdo, na sua essência, é muito interessante. Poder. O que seria exatamente poder? Já parou para pensar? Eu posso dizer que poderia ser eu ter uma coroa na minha cabeça, mas também poderia ser eu poder fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser. Mas aí incluiria eu ter dinheiro, influência, liberdade de tempo e liberdade geográfica, ou seja, uma forma de poder. Na cabeça dos homens, talvez poder seja ter poder de atração sobre as mulheres. Na cabeça das mulheres, poder talvez seja despertar inveja nas outras mulheres. Na cabeça de alguns, poder significa vencer. Isso na vida ou em alguma competição. A conotação do significado dessa palavra vai variar muito de acordo com as tuas aspirações. Só espero que poder, para você, não signifique isso aqui. Mas sim que signifique isso aqui. De qualquer forma, o livro 48 Leis do Poder, de Robert Greene, apesar de muito criticado e com toda razão, apresenta formas de eu expor poder para conquistar o poder. Ou seja, utiliza-se de demonstrações de poder para conseguir o que se quer, aparentar ser maior do que se realmente é. Nesse capítulo, eu selecionei as melhores leis e vou falar um pouquinho sobre elas. E a gente fica nessa reflexão do que seria de fato o poder, e percebemos que o poder pode significar várias coisas. Mas a questão é como eu obtenho poder, já que se eu colocar o senso aqui de poder relacionado apenas ao dinheiro, se eu trabalhar, sentar a bunda na cadeira e ganhar mais dinheiro, se eu focar em trabalhar, então eu estou adquirindo mais poder. Sim e não. Porque na verdade, quando pegamos a principal referência do mundo que fala sobre poder, que é o livro 48 Leis do Poder, ele está relacionado a comportamento. Ele está relacionado a eu demonstrar poder, agir com poder, para que dessa forma as pessoas me vejam assim. Dentro do próprio marketing, do empreendedorismo no geral, as empresas sempre aparentam ser maiores do que elas são. No mundo animal, os animais, quando querem intimidar, aparentam ser maiores do que eles realmente são. Os homens querem ficar mais grandes para aparentar ser maiores, mas não necessariamente mais fortes. Então isso é um processo tão natural. Quando tu tem uma postura, tu coloca uma postura mais impositiva, naturalmente tu não é assim. Tu tá causando uma reação de poder, sobrepondo a outra pessoa, de certa forma. 48 Leis do Poder é um livro que traz 48 leis, que são como estratégias, estratagemas, na verdade, que nos ensinam a como colocar em prática esse poder, esse negócio de executar o poder, de agir com o poder, de tirar o melhor de cada situação. Isso nos torna estrategistas. É claro que nesse capítulo eu não vou poder falar de todas as regras, de todas as leis, obviamente que não. Eu escolhi as principais e eu vou falar de maneira rápida, mas já vai dar para ter uma noção do que é. Dentro do curso Maquiavelismo Moderno, que é um curso que eu estou entregando para as pessoas que serão alunas do Black Box, nesse sim eu vou tratar de todas as leis de maneira muito, muito completa. Vamos lá, eu vou lê-las aqui, eu selecionei aqui apenas algumas para falar de maneira rápida do que é. Vou ler a lei para ti, vou ler a descrição colocada pelo próprio livro e vou trazer também algum comentário sobre ela, te falando onde essa lei se aplica, se se aplica ou não, Mas acho que só de tu ouvir a lei já vai ser bem interessante. Primeira lei que eu separei é a lei número 4. Diga menos do que o necessário.
Ao tentar impressionar os outros, evite falar demais, ou seja, sempre nós estamos querendo impressionar, né? Lembrando que na criação do poder, estamos trabalhando na nossa persona, naquilo que está fora da bolha, lembra que já foi falado nessa aula, no nosso macro-universo, e não no nosso micro-universo, que é aquilo que é o dentro de casa. No micro-universo, dentro da bolha, eu tenho que obrigatoriamente ser real, sem máscaras e sem personagem. Mas se o mundo é todo fantasioso, por que não eu ter que vestir um personagem para agir no mundo também? Voltando à descrição. Ao tentar impressionar os outros, evite falar demais. Caso contrário, você parecerá banal e transmitirá a ideia de que não está no controle da situação. Quem fala menos está no controle. Por isso que todo esse charme em torno de personagens que são poderosos, que falam pouco, que falam baixo, que falam de maneira mais assertiva. Seja vago, pessoas poderosas impressionam e intimidam falando pouco, para que quando elas falem, né, as suas ideias sejam então de fato acatadas. Grandes líderes militares, hoje caras que são presidentes, que estão entrando em conflitos, eles percebem na maneira deles se portarem, aqueles que são realmente com um porte legal, intimidador, eles falam pouco, eles não são triviais, eles falam o que tem que ser falado. Por exemplo, onde isso se aplica? A primeira coisa que me vem na cabeça é num relacionamento, por exemplo, onde não necessariamente exista uma disputa de poder. O ideal é que não exista, mas, cara, o ser humano é podre, então em alguns casos vai existir. Supondo que você quer tomar uma decisão na sua vida, isso envolve, sei lá, mudar o rumo de alguma coisa e tal, você não pode ser aquele cara que está sempre reclamando, que está sempre dizendo que está insatisfeito de tudo e nada tá bom e etc, e sempre querendo mudar de ideia, não. Ou até mesmo sempre engrossando a voz, sempre gritando, sempre discutindo. Na maioria das discussões você vai ser aquele cara que fala, olha, eu não vou discutir, eu não vou falar. Mas quando chegar o momento de falar uma coisa que tem que ser acatada, aquela sua voz engrossada num tom mais alto, falando o mínimo possível, aí sim, sua fala será acatada. Mas para isso precisa do silêncio. Um silêncio que antecede uma coisa assertiva. Lei número 6. Chame atenção a qualquer preço. Todas as pessoas são julgadas pela aparência. Afinal, o mundo é assim. Ou seja, mais uma vez, esse tipo de conteúdo pregando o pragmatismo. Ai, mas é uma coisa chata que as pessoas só ligam para aparência e não deveria ser assim. Isso é utopia. As pessoas são assim e pronto. Então, todas as pessoas são julgadas pela sua aparência e julgam também. O que é invisível não serve para nada. Portanto, nunca seja mais um na multidão. Construa ao redor de si um ar de mistério e faça tudo o que for preciso para se destacar. Nesse sentido, quem não é visto não é lembrado. Nesse sentido, em uma multidão, de alguma forma as pessoas precisam prestar atenção em ti. Seja para te respeitarem, para te notarem, seja para que você atraia olhares das pessoas que você quer atrair, de todas as formas possíveis. Para ter poder, tu tem que ser visado. Não tem como tu ter poder, executar o poder, sendo mais um na multidão. Isso é impossível. Lei número 8. Faça as pessoas virem até você. Se você é capaz de forçar os outros a agir, isso significa que você está no controle. Faça com que seus inimigos venham até você, atraindo-os com ganhos e vantagens para depois lançar o seu ataque. Claro que na descrição ele coloca um contexto de batalha, como se existisse um contra o outro. Na nossa vida prática, não necessariamente as coisas serão assim. Mas vejamos você no encontro, por exemplo, onde não é você contra ela. Mas no fundo, você sabe que a sua dominância gerará atração. Porém, também sabe que gerará repulsa se ela for demasiado exagerado. Então tem que ser extremamente sutil. Você é o homem e você é o cara que decide onde vocês vão comer. Que horas vocês vão se encontrar. Você é estratégico, você vai pensar no quanto de trabalho tu vai ter que ter até eu chegar naquele restaurante, quanto de trabalho ela vai ter que ter ao chegar até lá. Faça sutilmente com que ela tenha um pouquinho mais de trabalho do que você, com que ela invista um pouco mais de energia vital em você. Faça as pessoas investirem em você de modo geral, e dessa forma elas começam a dar mais importância para você. Lei número 11. Mantenha as pessoas dependentes de você. Para manter a sua independência, você deve se fazer necessário e desejado. Quanto maior for a confiança que os outros depositarem em você, maior será a sua liberdade. Faça com que os outros dependam da sua intervenção.
jamais ensine-os o suficiente para que possam agir por si mesmos. Ou seja, eu tornando as pessoas dependentes de mim, isso me dá, de certa forma, controle e liberdade e menos liberdade para as outras pessoas. Se interpretarmos isso pelo ponto de vista do relacionamento, com certeza isso é tóxico. Mas se interpretarmos pelo ponto de vista corporativo, na vida corporativa, com certeza isso deve ser feito. Óbvio que essa vida é tóxica, mas nós temos que vivê-la e ninguém fala sobre ela ser tóxica, né? Lei número 15. Aniquile totalmente o seu inimigo. Quando estiver em uma posição de vantagem, não pare no meio do caminho. Esmague seu inimigo totalmente, atingindo-lhe o corpo e o espírito. Ou seja, se você está destruindo alguém, claro que fica ao seu critério decidir onde isso se aplica. Se você está lutando contra algo, não necessariamente uma pessoa ou alguém, não adianta dar um golpe, é preciso aniquilar o inimigo inteiro. Tu lutando contra uma compulsão, por exemplo, ela precisa ser aniquilada por completo e não só diminuída um pouquinho, por exemplo. Lei 16. Use a ausência para aumentar o seu respeito e a honra. Lembre-se de uma norma fundamental da economia. Lei da oferta e demanda. A existência no mercado de muitos produtos e serviços faz o preço baixar. Ou seja, te mantenha escasso. Não seja uma pessoa 100% acessível, isso dentro de uma hierarquia corporativa ou até mesmo de um processo de flerte, sedução ou relacionamento. A inacessibilidade aumenta o seu valor. É uma coisa que é óbvia, né? Tipo dizer que a grama é verde, mas eu tô relembrando de uma coisa que provavelmente tu já tinha esquecido. Lei número 28, percebe que eu não estou passando por todas, porque é impossível, né? Seja ousado. A descrição dessa aqui fala por si só. Se você não tiver certeza, então não entre em ação. A timidez, que é o contrário de ousadia, é algo perigoso. E qualquer erro cometido pela sua ousadia pode facilmente ser corrigido com mais ousadia. Não se esqueça que pessoas inseguras são desprezadas e todos admiram os audaciosos. Por que a gente fala tanto aqui desde o começo dos todos os canais aqui há 10 anos? Olha, uma das primeiras coisas que tem que eliminar é a timidez. Ah não, para mim tá tudo bem ser tímido. Não, a pessoa é desprezada só pelo fato de ser tímida, só pelo fato de ser insegura. Ah não, tá tudo bem, eu não sinto a necessidade de me aproximar das pessoas socialmente ou que as pessoas me vejam como alguém de grande porte. Não, tá tudo bem, tu não tem a necessidade mesmo de te aproximar das pessoas, de ter muitos amigos e muitos contatos. Mas timidez te fará ser desprezado. Insegurança, um comportamento de insegurança te fará ser desprezado. O não agir causa desprezo. O agir com ousadia, mesmo que seja de forma errada, porém com ousadia, uma forma sem resultado, porém demonstrando ousadia na ação, é enaltecido e pode ser corrigido depois com mais ousadia. É o que essa lei diz. Lei número 30. Faça suas conquistas parecerem fáceis. Oculte suas artimanhas e truques inteligentes, fazendo com que o seu sucesso pareça natural. Não revele o quão duro você trabalha e não ensine nada realmente valioso a ninguém, a não ser que essa pessoa seja teu aluno. Aí você ensina. Mas no caso, tu percebe que muitas pessoas, principalmente influenciadores, eles demonstram que tudo aquilo que eles fazem, o que eles têm, principalmente os que prometem uma vida de riqueza, que você vai ganhar dinheiro e não sei mais o quê, como se tudo aquilo fosse fácil. Como se tudo aquilo fosse feito de maneira fácil. É uma aplicação da lei do poder, de eu demonstrar que certas coisas elas são fáceis para mim. Como é fácil eu ter esse carro, é fácil eu ter essa casa, é fácil eu viajar, é fácil eu ter esse relógio ridículo, cheio de ouro no meu bolso. Faça suas conquistas parecerem fáceis, para que você crie em você uma imagem de super-herói. E assim as pessoas te seguem, pois você não tem as falhas que elas têm. Você vai aplicar isso? Não, você vai usar isso entendendo que toda vez que alguém quer te impressionar, toda vez que um guru do marketing e do dinheiro quer te impressionar, você olha com aquilo com os olhos e para, eu tô blindado. Isso, já que nós estamos falando desses caras sujos, vamos entrar na Lei 41. Evite seguir os passos de um grande homem. Tudo que acontece pela primeira vez é superior ao que sucede. Seguir outras pessoas significa que você duplicará o poder deles e não o seu. Concentre-se em conquistar o sucesso à sua própria maneira. Essa lei traz 2 pontos muito importantes. O ponto de que se tu... hoje tem uma moda muito grande de nós
pegar os grandes homens e tentar falar o que eles fizeram para chegar onde eles chegaram, seja um Marco Aurélio da vida ou seja um guru hoje atual, do tempo atual, que é riquinho. Ah, vamos estudar os hábitos deles, os hábitos do sei lá quem. E traz 2 pontos, né? Que se nós fizer a mesma coisa que esses caras na obra, copiar, o crédito ficará para eles e não para nós. Ou seja, ele ser copiado significa que ele é poderoso e não você. Ou seja, você está diminuindo o seu poder e aumentando o dele. Mas o outro ponto que traz essa lei é o ponto de que todas as pessoas que conseguem poder, grandes riquezas, uma hora ou outra tiveram que aplicar leis do poder, maquiavelismo e a arte da guerra. Ou seja, alguém em algum momento foi passado para trás. Quais foram os joguinhos de poder que essas pessoas fizeram ao longo do caminho? Portanto, se eu seguir os passos de alguém que hoje é rico, com certeza eu não vou chegar lá, porque o que ele realmente fez não será exposto, não será contado, principalmente as coisas mais antiéticas e mais sujas. Portanto, não siga os passos dos grandes homens, principalmente os grandes homens da atualidade, no sentido financeiro. E para finalizar, a Lei 48, evite ter uma forma definida. Ao ter um plano visivelmente bem estabelecido, você pode prescindir da necessidade de atacar, mantendo-se flexível e em constante movimento. Aceite que nada é certo e que tudo muda. O Bruce Lee já falava, né, e a base do Bruce Lee é o taoísmo lá da China, que tem como máxima, seja como a água, seja sem forma, seja adaptável a tudo, seja pragmático, aceite todas as coisas, não fique rígido, não fique firme, mantenha a sua resiliência. Você precisa dessa resiliência, desse negócio de não ter forma, de poder se adaptar. Ah, mas eu sou o Copini que gosta disso e disso e disso, mas eu tenho que fazer uma mudança na minha vida. Aí eu perco, é como se eu perdesse parte de mim, parte de uma parte física minha, se eu não tenho resiliência. Agora, se eu tenho essa capacidade de adaptação, eu consigo me adaptar em diversos lugares, em diversos ambientes, em diversas formas de vida e principalmente em diversas dificuldades. Isso te torna extremamente forte muito antes de te tornar alguém que aparenta ser poderoso. Essas foram algumas leis, umas 5 ou 6 leis que estão decodificadas no curso Maquiavelismo Moderno, que tem todas as 48 leis, todas decodificadas e entregues apenas para os alunos da Black Box. Se você chegou até aqui, então você entendeu a importância de se tornar uma pessoa maquiavélica. Mas não no sentido da maldade, mas sim no sentido de saber as perspectivas que podem te fazer ser manipulado pelo sistema e por outras pessoas. Você também entendeu que esse estudo te proporcionou poder, influência e frieza emocional. Mas que para isso seja legítimo em sua vida, foi necessário passar pelo estoicismo e pelo desenvolvimento pessoal no geral. Por isso a analogia da espada, do escudo e da armadura. A partir de agora, você tem 2 caminhos diante disso. E chegou a hora de tomar a sua decisão. No primeiro caminho, você interpreta essa aula como mais um vídeo no YouTube em que você assistiu em vezes 2 apenas para passar o tempo. E você volta agora para sua vida comum e pacata, sem o poder de agir sobre os outros e fazê-los reagirem a você. Já no segundo caminho, você interpreta essa aula como um estudo, especificamente como o primeiro passo para uma jornada de estudos que mudará a sua realidade, fazendo com que 1 hora do seu dia, todo santo dia, seja dedicada a adquirir conhecimento da maior qualidade. E pensando que em cada minuto assistido estará se tornando um homem mais forte, frio e eficaz. Alguém que sabe o que quer, que consegue o que quer e que sabe conseguir dos outros o que quer. Um estrategista, estoico e impiedoso. E a melhor maneira de conseguir isso é estudar o conteúdo das nossas escolas de maneira curricular e organizada. Todo ano nós abrimos uma Black Box, um pacote que contém absolutamente tudo que já foi produzido e tudo que ainda será produzido no próximo ano. Atualmente,
contando com 50 cursos que trazem mais de 570 aulas e mais de 100 horas de duração no total. Mais de 25 mil alunos já estão lá. Mas o Black Box desse ano conta com algo muito especial. Estou entregando apenas para os alunos da Black Box 3 cursos de bônus referente ao tema Estratégia, Poder e Influência, Maquiavelismo Moderno, 48 Leis do Poder e a Arte da Guerra 2. Todos os cursos completos. Esses 3 são exclusivos para os alunos da Black Box 2023, nem mesmo os alunos atuais vão receber. O valor desse pacote todo é de 12 vezes de R$ 58,16. Repetindo, 12 vezes de R$ 58,16. É menos do que uma pizza por mês. Na verdade, assim, sem gatilho, é menos do que os meus cursos são vendidos separadamente ao longo do ano. Então aproveita esse nosso Black Friday antecipado e faça parte das maiores escolas de desenvolvimento pessoal de todo o Brasil, todas de uma vez só. Clica no link na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado e tem acesso imediato a tudo isso. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. E é exatamente isso que tu viu na minha narração. O acesso a Black Box 2023, ele não só dá acesso a tudo, como ele dá acesso a esses 3 cursos aqui somente para as pessoas dessa Black Box, que é 48 Leis do Poder. Você ouviu aqui uma palhinha do que são as 48 Leis do Poder, eu falando de maneira rápida, que está muito mais avançado. O Maquiavelismo Moderno, de fato, que é estudando e como aplicar o livro de Maquiavel na prática, e obviamente não poderia faltar a Arte da Guerra 2. Por que 2? Porque já tem um curso sobre a Arte da Guerra dentro da Alpha Life, mas que não foi feito por mim, foi feito por outra pessoa. Então esse é meu, né? Estaremos ali falando sobre a Arte da Guerra. Esse boxzinho aqui, ele é entregue de bônus para os alunos que entrarem na Black Box 2023. Mas, Copini, o que tem dentro da Black Box? O que é então essa Black Box? Bom, essa aqui é uma das nossas escolas. Todas as nossas escolas estão aqui. Nós temos hoje 4 escolas, que são a Alpha Life, toda ela aqui, o Lover, que são as escolas de sedução, nós temos uma escola para mulheres, que não vem ao caso para você, e nós temos aqui uma escola de produção de conteúdo para pessoas que querem produzir conteúdo. Não sei se interessa para você ou não, mas eu vou entregar para ti também, tá? As nossas escolas têm um conteúdo disposto de maneira curricular, ou seja, é recomendado que tu entre nela e comece por aqui, ó, no Comece por Aqui. E aí tu vai estudando cursos que vão te dando cada vez uma amplitude maior. Primeiro, Ikigai, em busca de propósito, The Ultimate Formula, né, que fala sobre criar em você essa mentalidade de sucesso. Protocolo de transformação imediata, uma das coisas que tu faz no começo, né, que implementa hábitos e uma rotina ultra produtiva na tua vida. Life Design, ou seja, você seta as coisas da sua vida, e assim vai indo, entre outros cursos de desenvolvimento pessoal. Aqui embaixo já é relacionado a questões de masculinidade e relacionamentos. Então, por exemplo, questões de sedução mesmo. Nós temos os instintos proibidos, que são esses 10 instintos que você desperta nas mulheres e fazem elas desenvolverem um certo desejo por você, né? É jogo de sedução mesmo. Só que isso precisa funcionar em paralelo com o Lover. O Lover está aqui. O Lover tem vários cursos dentro dele, né? Tipo os cursos de todos os bônus ali e tal. Que o Lover é uma coisa mais relacionada a quem você é, a sua construção masculina. Está toda dentro do Lover. Junto, né, temos os segredos do erotismo. Perceba que todos eles são cursos complementares. Quando fala assim, ó, em que a sua linguagem vai causar uma certa excitação, um certo desejo, né, é porque você tem que dominar essa arte do erotismo, os segredos do erotismo, entender o que é o erotismo, o que desenvolve essa coisa erótica na comunicação. Está aqui dentro desse curso. Juntamente com comunicação magnética, Alpha Life Black, formação conteúdo milionário, e aqui temos outras coisas interessantes também, como estoicismo moderno, que foi citado ali nessa aula, né, onde, o que é, né, na verdade, estoicismo moderno? É a mesma coisa que ler um livro estoico? Por exemplo, tem aqui um livro estoico na minha mão, um livro incrível chamado Meditações de Marco Aurélio. Cara, um livro incrível, é uma leitura ótima, agradável, perfeito para tu ler antes de dormir, ter vários insights e se sentir um estoico. Como tem aqui, ó, Manual de Epicteto de Sêneca,
o estoicismo de George Stock e assim vai indo, né? Epicuro também, todas nessa coleção. Só que o estoicismo moderno não. O estoicismo moderno é uma adaptação para o mundo crítico atual que nós vivemos, para pessoas que estão vivendo com ansiedade, estão vivendo com confusão mental, sem propósito e principalmente se sentindo sozinhas. Então ele tem uma linguagem e uma direção para essas pessoas mais jovens. Ele é perfeito para esse povo que está vindo agora, essa nova safra de pessoas que precisa crescer para salvar o mundo, digamos assim. Temos aqui como superar o vício, né, etc. Passional Masterclass, The Black Box, que esse aqui é do ano passado, né, e assim vai indo. Temos várias coisas aqui dentro e isso é tudo que tu vai receber, mais aqueles 3, se inscrever agora no Black Box 2023. E o valor está aqui. O valor é incrivelmente ridículo. Nós temos aqui o valor pesadíssimo de 12 vezes de 58,16. Por que você deveria aproveitar isso hoje na nossa Black Friday antecipada? Porque, cara, o Lover, ele tem um valor de 297, só o Lover. E os cursos são todos desse patamar. Então, você tem agora um patamar abaixo, né, desse valor, só que com acesso a tudo. Isso dura no mês de novembro apenas, depois acaba, né? E o desconto aqui que eu tô dando, de 40%, ele é progressivo. Ou seja, agora tá esse valor. Só que até o dia 31 de novembro, que eu vou manter esse Black Box aberto, ele vai aumentando, ou seja, o desconto vai diminuindo. Quanto antes você comprar, maior será o desconto. Você vai ver que daqui a alguns dias eu vou postar mais algumas aulas aqui no canal e o desconto será menor, né? Porque o tempo vai passando, tu não vai aproveitando, né? E perde o desconto. É assim mesmo que funciona. Aqui eu vou aproveitar isso aqui para usar, para mostrar todos os cursos que temos lá dentro, já que na plataforma aqui, na nossa plataforma, eu teria que entrar em cada um, né, e mostrar cada um, só que aqui é mais prático de mostrar. Então nós temos aqui, vamos começar pelo Ikigai da Alpha Life, Instintos Proibidos, um curso em si, Jovem Blindado, perfeito para pessoas jovens que querem dar início depois dos seus estudos de desenvolvimento masculino, Liberdade Masculina com meu amigo Guilherme de Viking, Life Design da Alpha Life, Lover Academy, Magnetismo 2.0 que está dentro do Lover, Manual do Desapego com meu amigo Christian D'Ambros, Manual da Red Pill, meu bruxo Ricardo Tomé, do canal Projeto Conselho, Masculinidade 2.0, MQD, esse é para mulheres, Nietzsche como ferramenta de desenvolvimento pessoal, o Código dos Cavaleiros, ambos aqui da Alpha Life, Passional Masterclass, que é a parte mais avançada do Lover, Poção do Amor, é para mulheres também, Protocolo de Transformação Imediata, Protocolo de Superação, né, dos videozinhos, Segredos do Erotismo, Soft Skills. O que são Soft Skills? São aquelas habilidades que eu preciso ter, tipo de comunicação, por exemplo, que elas estão sendo muito valorizadas no mercado de trabalho. Ou seja, se eu sei programar, isso é uma hard skill. Agora, se eu respondo rápido, eu sei me comunicar, eu sei me vender, eu tenho as manhas, é uma soft skill. A arte de ter as manhas e ser muito mais valorizado no mercado. Temos aqui mais um Superando o Vício, né? Com maior autoridade desse assunto, Miguel Soriani. The Ultimate Success Formula, também da Alpha Life, Maquiavelismo Moderno, né? Que já está incluso aqui. A Arte da Guerra 2, 48 Leis do Poder, A Jornada do Anti-Herói, porque eu sei que você não quer ser herói nem vilão, portanto você é a ovelha negra da família ou anti-herói. A Morte do Ego, Alpha Life Black, relacionado ao capital da atenção das pessoas, né, da parte financeira. Anima Gretz é um curso que está na área das mulheres, mas ele é relacionado aí para relacionamentos a longo prazo, para homens também. Esse é o nosso maior curso, tá? É o nosso conteúdo mais avançado. Ansiedade Criativa, com Christian D'Ambros também, pessoas que sofrem de ansiedade, aqui resolverão o seu problema. Alpha Life Academy, Caminho Alpha e Sigma, Comunicação Magnética, Confiança Indestrutível com Lucas Elder, conteúdo geral, conteúdo irresistível aqui está dentro do Formação Conteúdo Milionário para pessoas que querem aprender e monetizar conteúdo, né? Desenvoltura nas câmeras, as pessoas relatam, né? Eu não consigo ter a desenvoltura para falar que nem tu, Copini. Desenvoltura nas câmeras. Dr. Love Academy, Engaja Monstro. Copini, como tem esse engajamento no teu Instagram e nas tuas outras redes? Segredo revelado aqui. Estoicismo Moderno, Felicidade Pessimista, ou seja, como dominar a arte da felicidade mesmo estando numa situação pessimista. Schopenhauer nos ajuda.
formação conteúdo milionário, Ikigai, acho que agora está começando de novo, né? Então, é tudo isso que um Black Box 2023, um aluno recebe, tudo isso durante um ano. O acesso é anual. Espero que você goste da minha proposta. Inicie agora já uma jornada de desenvolvimento pessoal, estudando o nosso conteúdo de maneira curricular, todo o conteúdo em ordem, e a sua vida nunca mais será a mesma. No total, nós temos 50 cursos, 570 aulas, mais de 100 horas de conteúdo e mais de 25 mil alunos acumulados até hoje. Como eu disse, então, o valor é irrisório. Você tem os seus 7 dias para testar, se não gostar do conteúdo. Clique no link aqui embaixo, vai ser direcionado para essa página de vendas que eu te mostrei aqui. Clique no botão, preencha seus dados e tenha um acesso imediato a Black Box 2023. Veja agora o que os nossos alunos relatam ao passar pelas nossas escolas. Foi uma experiência absurda para mim. Graças a ele hoje eu tenho autoestima, amor próprio, timidez, não tenho mais. E o que eu posso dizer, cara, esse curso, ele é fantástico. Eu, como pessoa, evolui muito. Ele realmente te leva para um outro patamar. É um curso que realmente muda toda a sua mentalidade e o seu modo de agir. E os resultados são inevitáveis. Foi absurdo. Foi uma das coisas que mais mudaram minha vida, sem dúvida. Hoje eu sou totalmente diferente do que eu era antes. Eu nem imaginaria que mudaria tanto. Ele trabalha sua autoestima e expande sua mente. E com certeza foi uma das melhores decisões que eu fiz. Ele me entregou muito mais do que eu achava que ia me entregar. Eu sempre tive autoestima baixa, isso atrasou muita coisa na minha vida. Aí eu conheci o Copini e tudo que ele foi falando nas aulas, eu fui colocando em prática. Cara, a transformação que eu tive não foi só no âmbito da sedução, mas sim, cara, num âmbito pessoal completo. Eu me desenvolvi na minha comunicação, na minha lábia, postura. É um conteúdo bastante elaborado, bastante artístico, e o conteúdo, na sua essência, é muito interessante. Essas crenças limitantes que eu tinha, elas sumiram, elas acabaram. Te ensinar de dentro pra fora mesmo. E realmente entrega muito conteúdo pelo preço. Adquiri também um conteúdo sensacional, me ajudou muito a me desenvolver como pessoa, como homem. Cara, o melhor curso que eu já fiz, ele é uma jornada para te transformar como pessoa. Ele é um treinamento muito bom, eu acho que ele é obrigatório para todo homem, porque ele tem realmente o poder de transformar a vida. É a transformação masculina completa para você ser homem de verdade. E isso mudou muito a minha vida. Foi o melhor investimento que eu fiz para mim. A minha autoestima é alta, isso me transformou como homem. Eu confesso que quando eu me inscrevi no Alpha Life foi uma questão de curiosidade, de tentar entender, conhecer um pouco mais do que o Copini tanto falava de forma gratuita nas redes. E aquilo me encantou tanto, hoje eu sou um grande admirador, um grande fã. Já fazem mais de 3 anos que eu sou aluno do Alpha Life e sou formado em filosofia e acabo indicando, inclusive, para os meus alunos de filosofia. A partir desses questionamentos que ele vai moldando, o Copini vai mostrando a verdadeira origem das coisas, a percepção sobre como ser um ser mais consciente. Eu resolvi então adquirir o produto e me surpreendi, afinal eu acabei crescendo, amadurecendo muito no quesito desenvolvimento social, também no quesito desenvolvimento pessoal e melhorei minhas relações com as pessoas, com as mulheres. Eu me tornei um homem de valor.